meus amigos, muito boa tarde. Vos saúdo com a paz do Senhor Jesus e hoje queria continuar convosco estudando o livro do profeta Abacuque. O livro do profeta Abacuque. E hoje vamos ler do capítulo 2, do verso 2 ao 6. Abacuque, capítulo 2, do verso 2 ao 6. E com este texto eu queria pensar convosco sobre o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Abacuque 2, capítulo 2, verso 2. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara, como o sepulcro, e é como a morte que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os justos. Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador, dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Só até aqui. Oremos para que o Espírito Santo ilumine os nossos corações, a nossa mente, para que nós possamos entender tudo aquilo que está escrito e que for falado. Senhor Deus, graças te dou, meu Deus, por a oportunidade que nos dás de estarmos neste hall, por este meio, reunidos cada um em cada sítio, para juntos estudarmos o mistério da Tua Palavra. Senhor Santo Espírito, abre os nossos corações, abre as nossas mentes, leva cativo todos os nossos pensamentos e ajuda-nos, Senhor, a entender, a perceber, a compreender a Tua Palavra. Meu Pai, que o abrir dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam, Senhor, agradáveis na Tua presença, para a honra e para a glória da santidade do Teu nome, em o nome do Senhor Jesus. Assim oramos. Amém. Glória a Deus. O justo viverá da fé. Este é um tema que muitos de nós já muitas vezes ouvimos e lemos e assistimos, e existem canções, existem textos sobre o justo viver pela fé. Mas o que quer dizer isto? O que é o justo viver da fé? E esse é o nosso sermão, e a minha expectativa é que você entenda hoje que você é um justo, porque foi justificado pelo sangue de Cristo, e por tal situação, por ser justo, você deve viver pela fé. Não uma fé qualquer, não uma fé mística, uma fé ocultista, não uma fé milagreira, não. Uma fé, um tipo de fé que o ajuda a viver neste mundo miserável, hostil, cheio de situações, cheio de confusões, mas que você vive em Cristo Jesus. Deixe-me só fazer aqui uma parte introdutória acerca da mensagem anterior. Na mensagem anterior nós vimos o profeta a clamar em angústia em favor do povo. O profeta queria um novo avivamento, um avivamento espiritual. O profeta clamava a Deus na esperança que Deus derramasse a sua graça, a sua misericórdia, chamasse o povo à razão, o povo ao culto, e o povo assim se iria render aos pés de Deus e tudo iria novamente andar em bem. Mas só que ele recebe uma resposta de Deus, e a resposta que Deus lhe dá não tem nada a ver com aquilo que ele estava esperando.
A resposta que Deus dá não tem nada a ver com o avivamento espiritual. Deus diz a Abacuque que iria enviar um povo hostil, iria levantar os caldeus contra o povo de Judá para o castigar por causa da sua iniquidade, por causa das suas transgressões, por causa dos seus corações orgulhosos, da sua ganância, da sua idolatria, de se terem voltado, apostatado da sua fé contra Deus. E assim, o profeta decide interceder mais pelo povo, e nessa intercessão ele reconhece em Deus todas as suas qualidades. E no fim de todo este episódio dele se render a Deus, interceder pelo povo, reconhecer em Deus a sua santidade, como está lá no capítulo 1, a partir do verso 12, ele diz que Deus é eterno, Ele é desde a eternidade, Ele é o Senhor, é a rocha, Ele é santo. E então ele decide, no capítulo 2, verso 1, esperar, aguardar pela resolução de Deus, e ele utiliza uma analogia que o profeta diz que ele vai subir à torre e vai ficar aguardando como vigia, olhando para o horizonte, esperando a resposta de Deus. E a resposta de Deus aparece aí no capítulo 2, a partir do verso 2 até ao verso 6. A partir da segunda parte do verso 6, iremos abordar, se Deus assim permitir, a declaração daquilo que os caldeus iriam sofrer em castigo por causa daquilo que eles eram e daquilo que eles fizeram ao povo de Judá. Então nós vamos ver que Deus respondeu, está aí no verso 2, e ele diz: o Senhor me respondeu e disse. O que é que Deus respondeu a Abacuque? O que Deus respondeu a Abacuque foi: o povo de Judá vai ser ilibado, o povo de Judá vai ser resguardado, o povo de Judá vai ser isentado. Foi isso que Deus respondeu? Não. O que Deus respondeu foi que escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda não está para cumprir-se, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Esta foi a resposta de Deus. Nada mais ao contrário daquilo que o profeta estava esperando. Mas repare que esta resposta ela está enquadrada ao questionamento de Abacuque, que está aí no verso 3, e Abacuque diz a Deus: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão, não podes contemplar, porque pois toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Este foi o questionamento de Abacuque para Deus. Deus, tu és santo, tu és puro de olhos, tu não toleras o pecado, tu não toleras a iniquidade, então por que estás calado quando eu estou-te a pedir justiça? Porque te calas quando os tribunais estão totalmente ao contrário, a justiça está deturpada, existe corrupção entre os juízes, existe corrupção entre o rei, existe corrupção entre os sacerdotes, porque te calas, tu que és o justo, tu que és o santo. Mas Deus apresenta-lhe os caldeus como o chicote, o seu chicote, para justiça, para castigo de Judá. O povo do Reino do Norte, deixe-me só fazer este parênteses, porque eu na última mensagem eu cometi um pequeno erro, que eu disse que o Reino do Norte tinha sido levado
para o cativeiro através do povo babilónico, e não foi. O povo do Reino do Norte foi levado antes do Reino do Sul, foi levado para o cativeiro através do rei da Assíria. E agora Judá irá ser levado para o cativeiro pela mão do rei Nabucodonosor. E nós temos um livro, que é o profeta Daniel, que nos relata a história dessa ida para o cativeiro babilónico do povo de Judá. Mas o que Deus está aqui também ainda respondendo a Abacuque é que, apesar de ele se utilizar, incentivar os caldeus, incitar os caldeus contra Judá, Deus está dizendo que no tempo certo, no tempo determinado por ele próprio, os próprios caldeus teriam o seu próprio castigo. Porquê? Por causa da sua impiedade, por causa da sua violência, por causa da sua crueldade, por causa da sua idolatria, por causa da sua arrogância. E este é o conteúdo de todo o capítulo 2. Até ao capítulo 3 nós vamos ver que todo o capítulo 2 anda à roda de o castigo de Judá, mas em simultâneo Deus profere já castigo, porque diz aí no verso 11 do capítulo 1 que eles se fizeram culpados. Os próprios caldeus, os próprios babilônicos, ainda não tinham saído da Mesopotâmia, já eles estavam condenados, eles estavam culpados. Porquê? Por causa do seu caráter, por causa das suas atitudes arrogantes e cruéis. Então, resumindo, como é que Deus respondeu à queixa do profeta? Esta é uma pergunta interessantíssima. E qual foi a atitude que Deus requereu ao profeta? Entenda bem uma coisa muito importante. Existem muitas vezes ensinamentos que não correspondem à verdade e que podem ferir suscetibilidades, podem ferir até a própria fé do crente. Porque é muito natural que nós, crentes, chegarmos em oração a Deus e questionarmos a Deus por algo que não entendemos. É muito natural nós chegarmos, por exemplo, ontem, esta madrugada, aconteceu um sismo grave no México em que morreram várias pessoas. É muito natural nós chegarmos como cristãos e dizermos: ó Deus, se tu és tão bom, porque é que permitiste que pessoas morressem naquela catástrofe natural? Isso não é errado, isso não é pecado. Isso é sinónimo de intimidade com Deus. Isso é sinónimo de cuidado com as coisas de Deus. O facto de nós nos importarmos com o nosso próximo, o facto de nós nos importarmos com a vida que nos rodeia, o bem-estar da vida, o bem-estar daqueles que nos rodeiam. Isso é um cuidado espiritual que nos é devido e nos é lícito. E muitas vezes, pasme-se, que Deus responde mais a um questionamento desse tipo do que responde a um pedido de ajuda, a um pedido de cura, um pedido de auxílio financeiro. Porque muitas vezes nós estamos a pedir cura, estamos a pedir ajuda, auxílio financeiro, mas estamos com arrogância no nosso coração. Estamos a olhar para nós, para dentro de nós, e nós estamos a ver os outros, o nosso meio ambiente, os nossos vizinhos, os nossos amigos, o bem-estar deles. Deus responde mais rápido a um questionamento do que responde muitas vezes a um pedido de ajuda. Mas o que há muita gente que diz que quando um crente questiona a Deus, que se está levantando em rebeldia, o caso de Abacuque nos prova totalmente o contrário. Abacuque não estava sendo rebelde. O que Abacuque tinha era o facto de não entender o porquê. Deus, porquê é que não atuas tu e tens que mandar vir os caldeus?
Ó Senhor, tu já fizeste antes, já chamaste o teu povo através de uma nuvem de fogo, através de uma coluna de fogo, através de uma nuvem de fumo. Tu já chamaste o teu povo à razão, através das Escrituras. Lembre-se, veja o caso, isto vai-se passar mais à frente, mas, por exemplo, o caso de Esdras, que descobriu os livros da lei, chamou o povo, e diz ele que o povo se juntou por indeterminado tempo ouvindo as Escrituras e se lamentavam em choro. Era Deus a avivar espiritualmente o povo. Era isto que Abacuque queria, era que o povo fosse avivado espiritualmente. Então ele não entendia qual era a razão em que Deus tinha que enviar os caldeus contra o povo de Judá. Eu queria-lhe aqui falar em 3 pontos agora, acerca do texto que nos está apresentado aqui no capítulo 2, do verso 2 ao verso 6. 3 pontos para nós entendermos o que é que se está aqui passando. O primeiro ponto é que Deus determina que o profeta escrevesse a visão. Isso está aí no verso 2. Deus diz: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Imagino eu que não era uma tábua pequenina, devia ser uma tábua enorme, para alguém que passe correndo, eu pudesse ler. Esta visão foi escrita por ordem de Deus de uma forma bem legível e bem visível. Era visível ao longe, era visível a quem passava correndo, qualquer um podia ler, e o alvo de Deus em fazer isto era que ninguém pudesse reclamar de não ter tido conhecimento. Ninguém podia dizer que desconhecia esta visão de Deus. Ninguém poderia dizer que desconhecia este aviso de parte de Deus. O que Abacuque fez, ou o que Abacuque deveria fazer, era preservar aquela profecia até que ela fosse cumprida. Entenda bem, Abacuque não viu esta profecia ser cumprida. Abacuque não viu Judá sendo invadida por o rei babilónico. Abacuque não viu o povo sendo levado para o cativeiro. Abacuque não viu Jerusalém ser destruída. Abacuque não viu nada disto, porque isto passou-se já anos, cerca de 70 anos à frente de Abacuque. Mas o que Deus diz é que escreve, preserva esta visão, que ela se faça notória no futuro, não só agora que nós estamos conversando, mas que ela se fique firmada para futuro, para memória futura. No verso 3 ele diz: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Abacuque escreve, porque isto não vai acontecer já. Mas eu quero que preserves esta visão e que ela fique na memória do povo. Continuando o verso 3, no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. O que Deus está dizendo é que escreve, porque ela não se cumpriu ainda, nem se vai cumprir, mas irá se cumprir num tempo determinado. Porquê é que Deus fez isto com Abacuque? Porquê é que Deus ordenou a Abacuque que escrevesse em tábuas grandes para que todo o povo pudesse ler e entender e perceber que iria acontecer algo em Jerusalém? Em primeiro lugar, para se comprovar que Abacuque era um profeta de Deus. Hoje nós podemos dizer Abacuque era um profeta de Deus, porque cerca de 70 anos antes Deus falou a Abacuque e Abacuque proferiu com a sua boca palavras de Deus: assim disse o Senhor que enviarei os caldeus. E a história nos mostra que realmente os caldeus avançaram sobre Judá, destruíram Jerusalém e levaram o povo para o cativeiro. Mas em segundo lugar, Deus mandou
o Abacuque escrever em tábuas. Porquê? Porque Deus pode tardar, porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Nós é que queremos tudo para agora, tudo no imediato. Mas Deus tem um tempo para a conclusão dos seus propósitos, que não tem nada a ver com o nosso tempo. Existem promessas, meus queridos, existem promessas de Deus para se cumprir na sua vida, que elas se cumprirão não na sua vida terrena, mas na sua vida espiritual. Porque essas promessas poderão se cumprir, mas você já não esteja fisicamente presente nesta terra. Aconteceu com Abacuque. Deus pode tardar, e quando eu falo aqui tardar, Ele não se atrasa, Ele não é um Deus desleixado, não. O tardar aqui é que Deus tem um tempo determinado, para a consumação dos seus propósitos, mas que Ele cumpre sempre as suas promessas. E está aí o profeta Daniel que nos vai concluir, ou deixar-nos a conclusão, demonstrando-nos que Deus realmente cumpre as suas promessas. Temos a invasão de Judá, temos a leva dos homens e mulheres para o cativeiro, mas depois também temos a destruição do rei da Babilónia e do seu reino. Mas em terceiro lugar, Deus ordenou que Abacuque escrevesse para nos mostrar que os escritos dos profetas são fiéis e verdadeiros e procedem de Deus. Eu gostava que você entendesse algo muito, muito importante. Foi à semelhança do que aconteceu com Abacuque. E Deus, não sei se ordenou que eu escrevesse, por exemplo, só temos, se a memória não me falha, só temos duas situações em que Deus manda que escrevesse, que é aqui Abacuque e é o livro do Apocalipse, que Jesus ordenou a João escreve, e aqui Deus mandou que escrevesse. Porque este é o processo normal da forma em como a Bíblia foi escrita. Há muita gente que faz visões de como é que a Bíblia foi escrita, palavras a cair do céu. Não, Deus ordenou aos homens e mulheres que executaram serviço, que prestaram serviço a Ele, serviço espiritual, os profetas, os reis, os juízes, os apóstolos, os discípulos dos apóstolos. Estes homens que interferiram na história da Igreja desde Moisés lá atrás, claro, Moisés foi o primeiro autor, o primeiro escritor, mas até, por exemplo, o apóstolo João, que foi o último apóstolo vivo, Deus mandou escrever para quê? Para formar o livro, a coletânea das palavras de Deus em forma escrita. É assim que a Bíblia foi escrita. E por isso eu digo, o ciclo profético, no termo de profeta, como o profeta Abacuque, ele expirou, ele já acabou, ele fechou-se, o cânon está fechado. Não existe mais revelação profética da parte de Deus. Agora, o que existe é iluminação espiritual através da ação do Espírito Santo, para que nós entendamos as revelações que foram deixadas escritas através dos profetas e outros homens de Deus. Entenda isto. Em segundo lugar, a partir do verso 3, Deus requer a Abacuque uma atitude. E isto é o que Deus também requer de cada um de nós, de cada filho, de cada crente, de cada homem e mulher que diz, como Isaías disse: Senhor, se tiveres que enviar alguém, envia-me a mim, eu estou aqui. Existem atitudes que Deus requer. Veja aí no verso 3, a segunda parte do verso 3, que diz: se tardar, espera-o. Aqui está o segredo. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Abacuque devia esperar o quê?
O que é que Abacuque devia esperar? O que é que ele devia serenamente, calmamente, pacificamente, tranquilamente esperar? A resposta de Deus. Porque a resposta de Deus não é algo que seja o estalar de dedos, a resposta de Deus não é algo de mágico, a resposta de Deus não é automática, não é simultânea às nossas inquirições. A resposta de Deus tarda. Porque muitas vezes nós não estamos preparados para ouvir a resposta de Deus. Possivelmente exatamente igual a Abacuque, que não estava preparado para ouvir quando Deus disse: eu vou instigar os caldeus contra Judá. Por isso é que ele entrou em crise, sabia? Porque Abacuque, enquanto homem, ele não estava preparado para ouvir aquela resposta. Então devemos esperar, devemos nos preparar, devemos meditar até que Deus veja que realmente estamos em condições e então Ele dará a resposta, seja ela qual for. Ou aquela que nós queríamos ouvir, ou aquela que nós nunca esperaríamos ouvir. É muito importante saber que o profeta, conforme eu disse, não viu nada em vida. Esta profecia ele não a viu cumprir-se. Ele não viu a invasão de Judá. Ele não viu a leva do povo de Judá para o cativeiro babilónio. De duas maneiras, de duas levas. Os primeiros foram os homens instruídos, o caso de Daniel, os 3 amigos, que foram para as universidades lá da Mesopotâmia, lá da Babilónia. E depois foi outra leva do resto dos homens com força, vigorosos, para fazer os trabalhos. O profeta Abacuque também não viu a punição dos ímpios, a punição deste rei de Nabucodonosor. Mas ele esperou sentado na sua torre. É claro que isto é analogicamente falando. Ele não foi morar para a torre. O que o profeta está dizendo é que eu vou esperar como o vigia espera, com os olhos no horizonte. Ou seja, eu vou ter todo o tempo do mundo para esperar quando tu me quiseres responder, eu estou aqui. Isto é o que o profeta está dizendo. Mas em terceiro lugar, temos que ver qual foi a visão do profeta. E a visão do profeta está aí no verso 4. E Deus diz: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Este é o contraste entre o ímpio e o crente. O ímpio é soberbo, a sua alma não é reta, é enganosa, a sua alma é inconstante. O coração é orgulhoso, os seus desejos são ruins. Isto mostra que Deus conhecia bem o coração de Nabucodonosor. Deus sabia bem quem é que estava enviando sobre a nação de Judá, o povo de Judá. E, então Deus dizia a Abacuque: olha, eu vou te enviar um soberbo, a sua alma tem desejos ruins, mas o justo viverá pela fé. O que Deus está dizendo a Abacuque é mais ou menos isto: Abacuque, tu deves confiar na minha justiça. Não naquilo que tu vês, não naquilo que tu ouves, não naquilo que tu apalpas, mas na minha justiça. Porque eu sou justo ao julgar. Eu sou justo ao julgar os justos e sou justo ao julgar os ímpios. Não sei se você está entendendo. Viver pela fé, o justo viverá pela fé, é viver numa confiança, perdoa uma expressão, uma confiança cega na justiça de Deus. Justo é aquele que treme e teme diante da santidade de Deus e da sua palavra. Esse é o justo. Justo não é aquele que ora muito, justo não é aquele que faz muitos jejuns, justo não é aquele que fala muito meigamente, muito melosamente com os irmãos lá no culto da igreja. Justo não é aquele que está sempre no culto, que nunca falha a um culto. Não é isso. Justo é aquele
que tem o pleno conhecimento do poder, tem o pleno conhecimento da justiça, da santidade, da misericórdia e da graça de Deus. Esse é o justo. Esse é o justo. Esse é aquele que vive por fé. E a grande pergunta é: eu por acaso já ouvi várias vezes, e o meu tempo de cristão começou numa igreja dessas, uma igreja neopentecostal, e que eles dão muito valor à fé poderosa, à fé milagreira, a fé que move montanhas. Um grão desse calibre de fé, ele pode, um grão de mostarda, que é a semente mais pequenininha, um grão desse tipo de fé consegue mover uma montanha. Eles ensinam esse tipo de fé, assim, a fé que o crente navega, surfa nas ondas da fé, nas ondas do poder, tu és um campeão. Mas esta fé não é nada disso. Esta fé é uma fé tipo fé objetiva. E para que você perceba, existem dois tipos de fé somente, que o cristão pode usufruir, ou pode... Usufruir é um termo certo, porque não é o cristão que procura nenhuma nem outra fé. Existe a fé subjetiva. É uma fé, o próprio nome já está dizendo, é interior, é interna. E esse tipo de fé você nunca a procurou, você nunca a encontrou, você nunca a buscou, porque esse tipo de fé é uma fé que Deus semeou no seu coração. Está lá, por exemplo, em Efésios 1,13, quando Paulo diz: porque ouviste, crestes, por isto foste selados. Foste selados com o Espírito Santo da promessa. Esse selo do Espírito Santo é essa fé que Deus semeia no seu coração e que o leva a crer. O que o leva a dar seguimento a João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer... Você só pode crer em Cristo se Deus o permitir. Não é você por você que vai crer em Cristo. Crer para a salvação, porque os demónios também creem e fogem. Mas esta fé subjetiva é aquela fé que Deus semeou no seu coração. É aquele retorno do Espírito de vida lá, quando Deus formou o homem e lhe inspirou nas suas narinas o Espírito de vida e o tornou alma vivente. É essa fé subjetiva que você não consegue comprar, não consegue encontrar, somente quando Deus, através do seu Espírito, o Espírito Santo, desce do céu com cordas do amor, o amarra e semeia essa fé no seu coração. Essa é a fé subjetiva. E depois existe a fé objetiva. A fé subjetiva é a fé que nos leva a crer. A fé objetiva é a fé que nos leva a acreditar. Veja, por exemplo, em 2 de Pedro 2... 2 de Pedro 2... Deixe-me ver já agora para você não ficar na dúvida. Segunda de Pedro, quero que você, quando ele diz que sejamos aperfeiçoados no conhecimento, bom, eu agora não consigo encontrar, mas Pedro diz que nós sejamos aperfeiçoados no pleno conhecimento de Cristo. Este sermos aperfeiçoados no pleno conhecimento de Cristo
isto nos produz uma fé. É a fé objetiva, é aquela fé que me leva a acreditar. A acreditar em quê? Nas coisas de Deus, nos milagres de Deus, na ação do Espírito Santo, na criação que me rodeia, aquilo que me leva a acreditar que foi Deus que criou este universo. Olhando para as estrelas, eu sei que Deus criou as estrelas, estendeu as estrelas como se de uma cortina se tratasse, com as suas próprias mãos. Isto é acreditar. E como é que eu me levo a acreditar? Pelo pleno conhecimento, através do meu estudo, da minha meditação, da minha busca, da minha procura. Quanto mais eu busco, mais eu encontro. Porque Deus me abre os meus olhos, porque Deus me limpa os meus olhos espirituais. Isto é fé objetiva. E é esta fé que Deus está falando a Abacuque. O justo viverá pela fé. A fé objetiva, a fé no pleno conhecimento dos feitos de Deus. Você não pode acreditar nas promessas de Deus se você não conhecer Deus. E para você conhecer Deus, você tem que ir buscar Deus na sua palavra. Esta fé, esta expressão, esta frase, é citada 3 vezes na Bíblia, em diferentes contextos, mas com a mesma implicação. Romanos 1,16 diz: porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Você tem que conhecer o Evangelho para conhecer a justiça de Deus. Se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Gálatas 3:11 diz: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Hebreus 10:35 diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Como é que você sabe a vontade de Deus? Lendo a palavra, conhecendo a palavra, buscando a palavra. Verso 37, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. A mesma expressão que Deus deu aqui no verso 3, Abacuque. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Se retrocederes, nele não se compraz a minha alma. Então, os autores usaram esta expressão, dando-lhe sempre o mesmo sentido contextual usado pelo profeta Abacuque. Conhecimento da palavra de Deus. Aquele que é crente confia nas promessas de Deus e vive por esse modo. E você só pode viver por esse modo quando você tiver pleno conhecimento das coisas de Cristo, pleno conhecimento do Evangelho de Cristo. No caso de Abacuque, porque é que Abacuque devia viver pela fé? Porque Deus haveria de punir os caldeus, devia ter confiança que o povo seria levado, não morreria, conforme ele próprio afirmou, por causa da promessa do pacto. Mas Deus haveria de punir os caldeus. No caso do Novo Testamento, no seu e no meu caso, nós devemos viver pela fé. Porquê? Porque aquele que foi justificado deve viver de acordo com as promessas de Deus em relação à salvação da nossa alma. Nós seremos salvos por Cristo Jesus. Nós fomos salvos, fomos justificados pelo sangue derramado por Cristo naquela cruz. Nós subiremos à sala do trono. Nós seremos arrebatados como Igreja de Cristo. Por isso nós devemos viver pela fé, independentemente de como você vive, qual é a circunstância existencial do mundo em que você viva. Em terceiro lugar, em ambos os casos, tanto no caso de Abacuque, como no caso do Novo Testamento, do caso cristão, viver pela fé é viver aguardando o tempo de Deus. Este é o segredo. Se você não sabe aguardar o tempo de Deus, você não vive pela fé. Você vive pelo aquilo que você espera, pelo aquilo que você aguarda. Nós devemos viver, vou repetir novamente para ficar gravado no seu coração, nós devemos viver aguardando o tempo de Deus, sabendo que Deus irá cumprir todas as suas promessas. Quando? No seu tempo determinado, no seu
pleroma. Mas em quarto e último lugar, nós temos aqui a continuação da visão no verso 5, que diz: assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte, que não se farta, ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os pontos. Eu não vou debruçar muito sobre este verso 5, porque eu na próxima sermão eu vou ainda falar sobre este verso 5 e o verso 6. Vinho enganoso, ele traz a conotação que o autor está a querer dizer, é que é uma alegria enganosa. Vinho enganoso não é substancial, não é real, é alguma coisa surreal, é algo que acontece momentaneamente, não é constante, não é coerente, antes pelo contrário, ele é oscilante, ele não tem base, não tem suporte. Toda a riqueza deste rei seria como a ressaca do embriagado. O embriagado está muito feliz, muito contente, muito eufórico, enquanto está vivendo sobre o efeito do álcool. Mas no outro dia tem a ressaca e ele vê que algo se passou que não era o dia anterior. Aquela alegria, aquela euforia estava como se defraudado. A boca enganosa, a morte e a sepultura nunca se farta, sempre quer mais, como continua em verso 5, quer dizer que tem um apetite de poder doentio, mortal. E o verso 6 diz-nos, declara-nos: não se levantarão, pois, todos estes contra ele, um provérbio, um dito zombador, dirão: ai daquele que acumula que não é seu, que acumula o que não é seu, e daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Ele está-nos a dizer, este verso 6, Deus está falando com Abacuque, dizendo: um dia os conquistadores serão conquistados. Como diz Daniel, no capítulo 4, a partir do verso 30, diz: falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei quando desceu a voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o teu reino. Serás expulso de entre os homens e a tua morada será como os animais do campo. Fartar-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia e as suas unhas como a das aves. Isto foi o que aconteceu com Nabucodonosor, relatado pelo profeta Daniel, que o cumprimento das palavras de Deus a Abacuque. O que é que nós podemos aprender? Em primeiro lugar, fica claro, e eu falo isto de novo e sempre, que a palavra de Deus é verdadeira. A verdadeira profecia vinda de Deus, vinda da parte de Deus, sempre se cumpre. E este era o teste do profeta Abacuque. Porquê é que eu digo que era o teste do profeta Abacuque? Porque a questão não era de quem ouve a profecia, ou a questão não é de quem ouve a profecia. Porque quem ouve a profecia, você hoje pode ler o livro de Abacuque, você que não é cristão pode ler o livro de Abacuque, e este livro, de duas coisas pode acontecer. Ou você fica fascinado e começa crendo, ou você pura e simplesmente lê este livro de Abacuque como se lesse um romance qualquer. Porquê? Porque a questão é da proveniência da palavra, de quem fala a palavra. Nós temos que olhar a profecia, ela se cumpre, porquê? Porque ela se cumpre porque vem de Deus, mas se não vier de Deus nunca se cumpre.
Aí nós olhamos, e a Bíblia nos ensina que os profetas eram avaliados pelo cumprimento daquilo que eles falavam. Se eles falassem algo que se cumprisse, então essa palavra era de Deus e ele era intitulado como profeta de Deus. Agora, se essa palavra não se cumprisse, ele não era profeta, essa palavra não provinha de Deus e ele era automaticamente colocado de parte. A profecia que vem de Deus sempre se cumpre. E agora olha o que eu vou dizer. A profecia que vem da parte de Deus, ela sempre se cumpre. Mas muitas vezes quem a ouve não tem fé nenhuma. Porque para o cumprimento da palavra de Deus não é necessário aquele que ouve ter fé. A palavra por ela se cumpre. Ela não precisa da sua fé para nada. Ela não precisa do seu acreditar para nada. Ela não precisa que você seja cristão para que ela se cumpra, porque ela se irá cumprir de qualquer forma, porque ela veio da parte de Deus. Mas em segundo lugar, o que é que nós podemos aprender é que Deus pune os ímpios pelas suas ações. Embora isso, ele se possa utilizar dessas mesmas ações que ele irá punir um dia mais tarde para executar os seus planos. Foi aquilo que aconteceu aqui com Abacuque. Ele utilizou os caldeus para punir e disciplinar e castigar Judá, mas ele mais tarde, através do profeta Daniel, nós vimos que ele mais tarde puniu os caldeus. Mas de uma forma soberanamente misteriosa. Deus nunca pode ser responsabilizado pelo mal. Deus nunca pode ser responsabilizado pelos efeitos desse mal. Embora Deus utilize o mal para os seus propósitos, ele nunca pode ser responsabilizado pelos efeitos produzidos por esse mal. Deus utilizou o coração ganancioso do rei babilônico para disciplinar o povo de Judá. Mas para logo em seguida anunciar a sua destruição, a sua punição. Nós devemos aprender que Deus responsabiliza cada ímpio pelas suas ações, assim como cada crente pelas suas ações. Deus não é responsável por ninguém. Daí a teologia que eu gosto muito, embora não entenda perfeitamente, mas fascina-me essa teologia que é a soberania de Deus em conformidade com a responsabilidade humana. Deus é soberano, mas o homem é responsável. E aquilo que Deus fizer, aquilo que Deus levar o homem a fazer, Deus nunca é responsável. Quem é responsável é o homem. É uma coisa misteriosa, uma coisa espiritualmente misteriosa, mas ao mesmo tempo fascinante. Porque Deus está sempre ilibado de toda e qualquer situação. Por isso é que nós, cristãos, acreditamos que Deus nunca não criou o mal. Foi a responsabilidade humana que criou o mal. Ainda que essas ações dos ímpios que Deus condena sirvam para cumprir os seus propósitos, mesmo assim Deus punirá todas elas um dia. Se não for neste período em que nós vivemos, será no último dia. E isto nos leva ao ponto número 3 do que aquilo que podemos aprender sobre esta passagem, é que Deus tem um dia em que punirá todo o mal. Não foi no tempo de Abacuque, mas foi, por exemplo, no tempo de Daniel, no ano 538, em que Deus condenou o rei Nabucodonosor através de outra nação, a nação Medo-Persa. O quarto e último ponto daquilo que nós devemos aprender é que o justo viverá pela fé. Está aí no verso 4 que nós vemos. Eis o soberbo, sua alma não é reta, mas o justo viverá pela fé. Amado irmão e irmã, amigo e amiga que me está ouvindo, enquanto tudo não acontece, não deixe o seu coração avançar na ansiedade, no desespero. Você deve viver tranquilamente, numa tranquilidade possível, mas sempre
com a visão da fé. E essa fé é vivida pelo aguardar fielmente, confiar em Deus e esperar pelas suas promessas. Deus pode demorar, Deus pode não o atender no tempo em que você precisa, mas a palavra de Deus diz que você nunca vai passar ou nunca vai ter de suportar mais do que aquilo que você pode suportar. Deus não lhe dá cargas excessivas. Se você conseguir confiar em Deus, se você conseguir aguardar fielmente, você está vivendo pela fé e Deus lhe irá dar condições para que você possa viver até que chegue o tempo em que Deus lhe responde, independentemente se é aquilo que você queria ouvir ou se é aquilo que você precisava ouvir. Porque muitas vezes Deus fala mais aquilo que nós precisamos do que aquilo que nós queremos ouvir. As promessas de Deus podem demorar, mas elas são certas. Elas acontecem. Elas se propagam na nossa vida. E deixe que eu lhe diga outra coisa. Existem promessas de Deus para a sua vida que você não as irá viver. Serão outros a vivê-las. Porquê, pastor? Não sei, você tem que perguntar isso a Deus. Mas que é assim e na palavra é isso que está escrito. E é nisso que nós temos que nos encorajar e é isso que nós temos que nos fortalecer. Neste mundo, meu povo, nós podemos viver em cativeiro existencial. Nós podemos viver num cativeiro psicológico, num cativeiro espiritual. Mas creia que Deus haverá de cumprir em nós, por nós, através de nós, todas as suas promessas. Entenda algo que eu lhe quero deixar para você ficar gravado no seu coração. Muitas dessas promessas que você anda procurando desalmadamente, elas já estão cumpridas em si, através do sangue de Cristo Jesus. Porque através da nossa justificação, através do sangue de Cristo, Ele mesmo, Cristo Jesus, nos fez assentar à sua direita, nos lugares celestiais. Você já usufrui de bênçãos espirituais. São essas muito mais importantes do que todas as outras. Então aprenda a esperar. Aprenda a confiar. Doravante, se lembre que o justo viverá pela fé. Que Deus o possa abençoar, que Deus o possa fortalecer. Eu não sei a forma como você está vivendo, a vida que você está levando. Eu não sei a crise que você está passando. Mas acredite e creia. O justo pode e viverá pela fé em Cristo Jesus. Amém. Que Deus o abençoe. Em nome de Jesus. E até uma próxima oportunidade. Para a honra e glória de Deus. Amém.